Olá a todos, estamos aqui mais um dia para estudarmos o Evangelho. Hoje a gente vai falar aqui sobre o capítulo 27, denominado Pedi e Obtereis, né? E os itens propostos para hoje foram os itens 1 e depois de 9 a 11. Então, como de costume, né? Primeiramente, nós vamos fazer a nossa prece, né? Pedindo à espiritualidade que possa nos amparar, nos iluminar, né? E fazer com que sejam aqui faladas as mensagens necessárias para acalmar o coração, para dar entendimento, né, da forma que seja necessário. Então, vamos pedir a inspiração da espiritualidade, né, e pedir por todos aqueles que estão sofrendo, pedir para aqueles que estão nos hospitais, pelas famílias que estão sofrendo. Então, que nesse momento difícil em que nós estamos passando, né, que a gente possa levar um pouquinho de luz, né, e irradiar muitas energias positivas para essas famílias. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os estudos do Evangelho de hoje, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Então, vamos fazer a leitura, né, dos itens que foram propostos. O item 1 está dentro do subtítulo Qualidade da Prece, e diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e feche a porta. Orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que o vê, o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de medir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. E o próximo item é o item 9, que está dentro do subtítulo de Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por um objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução das suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Como a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal
se estendem ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os feitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois se houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, esse é o tema que a gente está abordando no dia de hoje, né? Então, como a gente viu, nós vamos comentar sobre esse item, a ação da prece, da transmissão do pensamento. Só que antes, eu penso que é importante nós abordarmos, nós falarmos também sobre a prece, né? Antes de qualquer coisa, né? O que seria a prece? O que é a prece? E para isso, né, a gente vai buscar um auxílio no livro dos Espíritos, na questão 659, né, aqui, que fala o seguinte: qual o caráter geral da prece? E que os Espíritos nos respondem. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer, né? Então, assim, certamente que a prece é um ato de adoração, né? E seja ela na linguagem que a gente utilizar, né? Mas só que ela tem que ser uma prece que venha do coração, né? Seja ela essa prece ensinada por uma ou por outra religião, né? Porque orar é reconhecer que existe um poder supremo. Um ato de gratidão àquele que nos fez e governar todos. Então, como foi falado aqui no Livro dos Espíritos, então as três coisas que nós podemos propor-nos, né, por meio da prece, seria louvar, pedir e agradecer. Então, sobre o louvar, a gente recorre ao livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, né, intitulado A Prece, que ele nos diz, né, que a louvação ela consiste em exaltar os atributos da divindade, em que há de se traduzir por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que em todas as suas manifestações se revela detentor da perfeição absoluta. Então, é o ato de louvar a Deus, né? Sobre o pedir,
ele já nos diz que essas petições, elas visam a algo que se deseja obter, né? Seja por benefício próprio, ou seja por benefício de outra pessoa, né? Então, o que a gente pode pedir? Pode pedir tudo, desde que esse tudo, né, não contrarie a lei de amor que rege a, o universo, né? Que sustenta a harmonia universal. Então, é dentro disso. É a parte do pedir. E o agradecer, o Rodolfo Caligares nos diz no livro, que nada mais é do que o agradecimento, né, obviamente, por todas as bênçãos que Deus nos felicita pela existência, né, pelos favores recebidos, pelas graças alcançadas, pelas vitórias conseguidas, né, e por qualquer outra coisa semelhante, né? Porém, muitos, né, de nós pensamos assim, como Deus conhece as nossas necessidades, né? E que nós vivemos aqui sob as suas leis sábias, suas leis que são justas também, né? Que a prece se torna desnecessária, né? E aí, em muitas ocasiões, a gente somente lembra do pedir. A gente não louva, a gente não agradece, a gente lembra do pedir. E normalmente o pedir, ele vem em um momento de muita aflição, um momento muito difícil, uma doença que está enfrentando. Não que isso seja errado, né? Mas só que normalmente nós tendemos a fazer as preces somente naquele momento ali que a gente está precisando, né? No momento de aflição. Só que como, né, é dito lá no livro Entre Irmãos de Outras Terras, no capítulo 39, nós temos que orar sempre, 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 sempre. Né? Não é só naquele momento de aflição. E nós não devemos subestimar o valor dessa nossa comunicação com Deus. Né? Então, sim, a gente vai ter que, durante nossa existência, atravessar épocas difíceis, a gente vai estar deprimido, sim, mas a gente não pode parar de orar. A gente tem que continuar a orar, né? Porque, segundo diz nesse livro, a prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Então, se a gente manter em constante, né, oração, nessa vibração, né, com os bons espíritos, com Deus, né, a gente vai trazendo muita luz para os nossos pensamentos. E é um exercício diário, né? Diário mesmo, né? E, e lá na questão também 660, o Kardec lá, ele questiona assim, se a prece torna o homem melhor, né? E lá os espíritos respondem para ele que a prece, né, ela torna melhor o homem, desde que o homem compreenda também a eficácia da oração, né? Fazendo assim no seu sentido real, né? Porque muitas vezes a gente se usa de preces decoradas, né? Onde a gente só está expressando ali ó, pela boca, né? A boca fala, mas o coração não participa, né? E aí, muitas vezes, são preces vazias, né? E não passam de sons, né? Que o verbo articula. Não que o uso de preces decoradas seja errado, né? Mas, muitas vezes é mecânico, né? E aí, a gente só fala, 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 mas só que não muda nada do coração, do sentimento, né? Ele não nos toca, a gente está apenas falando. Então, a gente precisa, para ela ser eficaz, ela tem que vir do seu sentido mais real, que é a participação do coração. E aí, falando nisso, eu me recordo no livro Missionários da Luz. Lá tem um capítulo intitulado A Oração, o capítulo 6. Lá o Alexandre explica para o André Luiz, né, naqueles momentos que eles estão, né, nas viagens deles, né,
Ele explica para André Luiz que a prece, ela não é um movimento mecânico dos lábios, né? Nem um disco que é ali de fácil repetição no aparelho da mente. Ele explica lá que a prece é vibração, é energia, é poder. E aí a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. É um dos melhores remédios que existe. E a gente não imagina o poder que isso tem. Né? E sobre a eficácia da prece, que a gente falou ali um pouquinho antes, né? Ainda lá naquele livro que eu comentei, do Rodolfo Caligares, o livro As Leis Morais, não depende, assim, a eficácia, né? Ela não depende da postura que a gente adote, né? Ou das palavras menos ou mais bonitas, elaboradas, seja assim, né? A formulação ali, independe do lugar onde a gente esteja e nem de horas convencionais. Ela pode ser, assim, a todo momento, né? Ela decorre da humildade, da fé, né? Daquele que está emitindo aquelas irradiações de luz, né? Com sinceridade, né? Com veemência, né? Então, independe para ela ser eficaz. E aí, a gente se lembra que a prece eficaz, né, é aquela que vem do coração. A prece do coração, né, com maior dose de amor, com maior dose de humildade, ela vai atrair para junto de quem faz essas energias que são sutis, né? Que são capazes de harmonizar, né, o ser, as pessoas em volta, né? E beneficiar, né? Beneficiando aí aos que neles pensam, né? E os que estão precisando. E, e assim, e o essencial, né? Que a gente percebe aí, não é orar em demasia, maquinalmente, na inconsciência, né? Não é a quantidade, é a qualidade. A gente precisa orar com sentimento de ternura, a gente precisa colocar o coração para falar antes da boca, né? E para então a prece atrair sempre luz para quem está fazendo, só que essa luz somente surge pelos canais da reforma, né? Onde dominam o amor e a caridade. Não é simplesmente ali a gente entrar para dentro do quarto e achar que porque a gente pôs muito sentimento ali, que a gente vai ser atendido também. Né? Tem a questão do merecimento, e é um exercício diário, né? Exige assim, uma reforma íntima da gente, né? O trabalho no amor, na caridade e tudo mais. É só simplesmente orar que as coisas vão acontecer, né? E também, nesse livro que eu citei, do Rodolfo Caligares, ele nos diz, né, que o veículo que conduz a prece até o seu destinatário é o pensamento, né? É aquele que se irradia pelo infinito e que, através das ondulações mentais, né, por meio das transmissões radiofônicas, de televisão, ou assim, como as transmissões radiofônicas, vão por ondas eletromagnéticas, né, que cortam o espaço numa velocidade, ele cita lá, de 300 mil quilômetros por segundo. Imagina, né, a intensidade, a velocidade, né, que esse pensamento vai irradiando. Né? E aí, quando nós oramos, né, com amor, com, com o coração, luzes são emanadas do nosso corpo e direcionadas pelo nosso pensamento, né? Que é o que fala, que a gente está lendo aqui hoje. Né? Transmissão do pensamento. E lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 24, lá consta a oração de Ismael, né? E André Luiz, ele nos reporta que lá no momento em que eles estavam orando, né, luzes diamantinas, ele usa esse termo,
irradiavam de todo o corpo da Ismália, né? Em particular do tórax dela, né? E, e junto, assim, nesse momento, né, nessa composição, parecia conter uma misteriosa lâmpada acesa, né? E afirma também, assim, que todos que estavam ali naquele momento, né, também estavam apresentando o mesmo fenômeno, né, aqueles que estavam participando da oração dela, só que com menor intensidade, mas não deixava de ter uma luz. Ele fala que cada qual, né, parecia apresentar uma expressão luminosa e gradativa. Olha você vê o impacto que tem, né, da prece ele feita, a ação de uma prece, né, naqueles que estão envolvidos. E isso também ocorre, gente, quando nós oramos pelos outros, né? Então a gente precisa procurar orar com amor, uma prece ardente, né? De maneira que o pensamento sirva de canal para que as bênçãos de Deus possam aliviar o enfermo, o atribulado, aquele que está precisando das nossas preces, né? E lá na questão 662, o Kardec nos diz que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, a prece que nós fazemos pelo outro é um ato dessa vontade, né? Se ela for ardente, se ela for sincera, ela pode chamar, né, em auxílio daquele pelo qual nós estamos orando, né, os bons espíritos. Eles podem vir, sugerir bons pensamentos, dar força para aquele que está necessitando tanto de corpo, tanto de alma, né? Mas Kardec enfatiza que aqui, nessa situação, né, que a gente está rezando pelo outro, que está ali envolvido, né, pela sinceridade, né, a vontade, né, precisa ser do coração. A prece somente dos lábios não resolve, não vai ter uma ação, né? Então, um fato a considerar, né, muitas vezes, é que as pessoas acabam duvidando da eficácia de uma prece, né? Porque interpretam que Deus não atendeu os seus pedidos feitos. E muitas vezes a gente pede uma coisa e aquilo não acontece da forma que nós queríamos, né? Só que isso, gente, não quer dizer que Deus não nos atende. Nós devemos lembrar sempre do título desse capítulo, né? Pedi e obtereis. Né? E aí, dentro disso, dentro dessa fala toda, eu me lembro de uma lição que tem lá no livro Jesus no Lar. Não vou me lembrar o nome da lição agora, mas lá conta, né, que Bartolomeu ele pediu esclarecimentos ao mestre, né, quanto às respostas do alto às súplicas dos homens. Né? E aí nessa lição Jesus, né, começa contando o caso de um antigo instrutor dos mandamentos divinos, né, que ele ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, e que essas aldeias eram profundamente distanciadas uma das outras. E ali ele andava acompanhado de um cão amigo. E aí Jesus conta que durante essa caminhada, né, chegou a anoitecer e que não dava mais para prever o quanto que faltava, né, quantas milhas que separavam o instrutor do destino final. E que aí o homem reparou ali, né, que ele estava sozinho, né, em plena natureza, né, ele orou, implorou a proteção do Eterno Pai, né, e continuou a seguir seu caminho, na escuridão e tudo mais, né. E ele conta que nessa caminhada o homem encontrou uma larga e confortadora cova e aí decidiu deitar ali e dormir. Só que de repente surgiu uma nuvem de moscas vorazes
né? E começou a atacar o homem, e isso obrigou o homem a retomar sua caminhada. E o homem levantou e voltou a caminhar. E aí foi andando e tudo mais, de repente ele se deparou com um volumoso riacho, né, num trecho ali de uma estrada, e que nesse trecho tinha uma bifurcação, né? E aí havia uma ponte rústica, né, que levava para uma terra que aparentemente era sedutora. E que aí esse homem tentou atravessar essa ponte, só que uma das bases se desligou. E então isso forçou o homem a seguir pelo outro rumo. E esse homem foi andando nesse novo rumo que ele seguiu, e encontrou uma árvore robusta e acolhedora nesse meio do caminho, né? E ele viu que ali oferecia um asilo fascinante e seguro dentro de uma abertura que havia ali no tronco. E aí, quando ele foi se refugiar ali, nesse tronco, né? Uma ventania começou a soprar forte ali e tal, e aquele tronco que era vigoroso caiu e não dava para fazer mais nada, né? Ele perdeu aquele abrigo. E o homem seguiu a viagem chorando. E aí Jesus conta depois que esse homem, ele, ele assim, seguiu viagem e tudo mais, e encontrou um casebre assim, rural, né? Que mostrava uma doce luz por dentro. E aí ele suspirou aliviado, né? Foi lá, bateu na porta, e aí veio atender um homem que foi muito ríspido, né? Ao atender a porta, e negou abrigo para ele, porque alegou que ele era uma pessoa estranha e que ele não poderia abrigar uma pessoa estranha. E o homem seguiu a viagem novamente chorando. E aí Jesus falou que bateu o cansaço, e o homem veio e acomodou perto dessa casa campestre, que estava debaixo até de um temporal, se acomodou num lugarzinho lá, e que começou, esse temporal aumentou e tudo mais, né? E que começou, o cãozinho até começou, estava com ele estava em companhia do cãozinho, por conta dos relâmpagos, das trovoadas e tudo mais. Ele ficou amedrontado e deixou o homem só. Então o homem ficou totalmente só. E aí ele se achou esquecido por Deus. Chorou bastante, falou que não foi atendido e tudo mais, né? E acabou dormindo. Logo quando amanheceu, ele ficou sabendo que uma quadrilha de ladrões atacou aquela casa que ele foi. Ele tentou se abrigar, né? E aí o homem compreendeu a bondade divina, né? E a providência, e também de afastar o cãozinho, né? Porque esse cãozinho dele iria uivar, latir e tal, né? E isso livrou o homem do perigo. Ele soube também mais à frente, né? À medida que ele foi andando, que aquela terra bonita, né? Sedutora que ele viu do outro lado da ponte, se tratava de um pântano traiçoeiro, né? E aí ele ficou sabendo que muitas pessoas que por ali passavam acabou sucumbindo, né? Aí ele andou mais um pouquinho e tudo mais, descobriu que aquela árvore tombada, né, que tinha um tronco que dava para brigar e tombou na ventania, ele era um conhecido covil de lobos, né? E também descobriu depois que aquela cova onde ele tentou repouso era um ninho de perigosas serpentes. E aí, o homem, percebendo tudo isso, ele endereçou ao infinito seus agradecimentos e reconheceu que Deus o socorrera, né? E ele não soubera entender no momento aquela mensagem, né? E aí Jesus finaliza lá nessa lição, né? Dizendo a Bartolomeu que o Pai sempre ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas que ele nos dá e aproveitar, né? E assim é no nosso dia a dia, gente.
Muitas vezes a gente se acha esquecido, a gente acha que a gente não tem amparo, que nós somos abandonados, mas não é. Né? Então, muitas vezes a gente ora a Deus pedindo que quer ser feliz, né? Igual que o Bartolomeu queria proteção, né? Deus protegeu. São as formas de proteção. Então, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, né? E a interpretação da nossa necessidade que nós temos é diferente da que Deus tem. E muitas vezes a gente acha que aquilo ali é o que a gente está precisando. Mas Deus fala assim, olha, você vai ser feliz, mas o que você precisa é esse lado aqui. E aí a gente passa por certos desafios no nosso dia a dia, né? Para chegar então naquilo ali que a gente precisa, onde a gente vai ser feliz, né? Onde a gente vai ter um crescimento. E aí a gente compreende que nós somos atendidos, que tem uma ação da prece, né? Que tem a eficácia da prece e tudo mais. Mas lembremos sempre do exercício diário que nós temos que ter para termos merecimento de sermos atendidos também, né? E lembrar como digo, importância da gente perceber e da responsabilidade de mandar bons pensamentos, que viajam numa velocidade incrível, atingindo aquela pessoa que está precisando. Lembremos mais deste remédio, né? Muitas vezes a gente esquece, e é o remédio mais eficaz, conforme disse Alexandre para André Luiz. E para terminar minha participação, eu vou trazer aqui somente a leitura bem breve do livro aqui da Esperança, onde Emmanuel traz uma lição linda, ele fala o seguinte: ora e segue, é a lição 90 do livro da Esperança, que no início traz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É Jesus que diz, né, no Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 10. E aqui traz mais um fragmentozinho do capítulo 28, e tem né? Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. E começando a lição dele, né, que ele traz, fala o seguinte: nas lides do cotidiano é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. E portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre um fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que não te faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daquele que mais amas, na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha de sabores e experimentos amargos. Não te afliges, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício, não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade, no respeito aos bens de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam e viste a desconfiança soberana à face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ore e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante,
rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E, se pedradas e humilhações te constituem o pranto descabido no momento o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra, em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão, que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Muito obrigada a todos, espero que tenha acrescentado um pouquinho aí dentro dos corações de todo mundo, né? E que todos tenham aí um bom final de semana, né? Um restinho dessa semana que está terminando, e que a próxima semana que se inicie seja abençoada. Muito obrigada a todos, até a próxima.